A nova patrocinadora do Palmeiras, a cutucada de Leila Pereira no Flamengo. Aliás, quanto chororô contra o Verdão, hein? A possível proposta de 148 milhões por Maurício e a verdade sobre o goleiro Cambeses no Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ó o sorrisão, ó, de orelha a orelha. Segue o líder. Eu quero começar o vídeo de hoje falando a respeito do chororô da imprensa, que a gente tá vendo os rivais. Meu Deus do céu, cara, não é possível. O Palmeiras tem um mérito gigantesco na realidade que tá vivendo agora, e eu quero começar pontuando algumas coisas aqui, até para que você tenha argumento para tirar sarra e tirar onda dos teus amigos aí que são rivais, tá? Vamos lá, vamos começar a pontuar as coisas da forma que devem ser pontuadas, né? A imprensa, de maneira objetiva, não toda a imprensa, mas uma parte dela, vem a público em rede nacional para falar que o Palmeiras está sendo favorecido por arbitragem, para falar que o Palmeiras gramado e não sei o quê. Ok. Gente, será que não há mérito do Palmeiras nessas vitórias? Vamos lá, vamos lembrar e vamos recapitular algumas coisas aqui. Há quanto tempo o Palmeiras não troca de técnico? Os nossos rivais trocam de técnico como quem troca de roupa. A cada 2 meses tem um treinador novo comandando o Flamengo, São Paulo. E aí? Isso não é válido ressaltar? Não é válido ressaltar o caminhão de dinheiro que o Palmeiras coloca na base para formar esses jogadores que viram literalmente uma mina de ouro nas mãos do clube? Não é válido ressaltar e dar mérito para as contratações que o Palmeiras foi buscar no mercado? Ou vocês acham que é fácil trazer um Marlon Freitas, um John Arias? Não é igual no videogame que você clica ali e compra o jogador. É difícil demais uma negociação dessa. Será que não há mérito quando a gente para pensar na forma como o Palmeiras está sempre mudando o estilo de jogo? Então assim, vamos lá, para com isso. Para de chororô, porque o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano, a expectativa está extremamente elevada. E a gente tem que pontuar a situação envolvendo a Leila Pereira hoje, que deu uma entrevista e uma cutucada ali, né? Ela que tá encabeçando ali, né, o sistema da Liga Única que o Palmeiras quer fazer parte ali, e tem um ressentimento, uma ressalva do Flamengo ali nessa participação, né? E tá tudo bem, opinião dos caras e tal. Só que lembra que no ano passado eles bloquearam um repasse financeiro que pro Palmeiras não era muita coisa, mas pros outros clubes que compõem a Libra, né? Eram valores absurdamente altos. Eles bloquearam na justiça, asfixiando as contas dos outros clubes. Uma estratégia que não é nem de longe, na minha humilde opinião, uma estratégia válida, né? Ok, pois é, hoje ela deu uma declaração que eu achei no mínimo engraçado, né? Ela pontuou que existem times aí que se acham o Real Madrid, né? E só se for o Real Madrid da Shopee. Eu fiquei dando risada desse termo, mas não pelo termo em si, né? Mas como a Leila Pereira ela tem uma capacidade de colocar as coisas pra imprensa, e aí é minha opinião com respeito, tá? Mas ela pontua as coisas pra imprensa de uma forma que ressoa nos caras, né? E sem perder aqui, ó, a elegância, né? É 12/8, pressão estável. Mas ela pontua as coisas de uma maneira que eu nunca vi nenhum presidente, nenhum dirigente do Palmeiras fazer, tá? É bem verdade, cada um com a sua qualidade. Paulo Nobre pra mim é ídolo do Palmeiras, tá? Vamos lá, seguindo nosso giro de notícias, senhoras e senhores, o Palmeiras acertou com a Lip Motors, a montadora chinesa, 20 milhões de reais fixos como patrocínio, tá? E aí eu fiquei me perguntando, que outro clube do Brasil consegue sair da Victor para a Lip Motors, né? Entre aspas, dois orçamentos interessantes aí tão rápido, né? O Palmeiras mudou por completo o departamento de marketing, o superintendente de marketing foi demitido, contrataram um novo profissional para gestão. E eu acho que o Palmeiras está no caminho certo sobre esse aspecto. Sobre a questão do sub-20, né? O Palmeiras fechou de fato com o Alan Barcelos, a gente já tinha falado isso aqui no canal, né, que estava perto de acontecer. Ex-treinador do Sub-20 do São Paulo, baita profissional, que chega com status, tá, de realmente ali um dos melhores técnicos Sub-20 em atuação no Brasil. Pro Palmeiras isso é muito interessante, porque aí você vai unir uma base qualificada com um profissional que está acostumado a falar de igual para igual com as crias, né? Tanto quanto era o Danilão que saiu do Palmeiras, tá bom? Falando agora a respeito do nosso mercado da bola, e já já a gente vai analisar a partida entre Palmeiras e Bahia, porque tem coisa interessante pra gente conversar. Bom, o Palmeiras ele tem um celeiro de bons jogadores surgindo aí, né? E o Maurício,
Pra mim, é um dos jogadores, a gente já vai falar a respeito disso na mesa tática, né? Mas pra mim é um dos jogadores que melhor cumpre a sua função taticamente. É um meia de recomposição com uma qualidade requintada. Não é à toa que tá pra pintar, pipocar uma proposta aí pro Palmeiras, provavelmente vai ser da Liga Italiana. Provavelmente a Atalanta vai fazer um movimento de 148 milhões, tá? Pra tirar o Maurício do Palmeiras. Jogador que vai participar da Copa do Mundo, vai ter um holofote grande em cima dele. Se fizer boas atuações, boas partidas, aí que o valor vai aumentar. Então o Palmeiras nesse momento vai segurar, não vai vender o jogador, não vai fazer nenhum acordo nesse sentido e vai esperar a Copa do Mundo, tá? Isso vale para Vitor Roque, isso vale para Flaco Lopes, vai para todos os jogadores do Palmeiras ali que vão ser convocados. Existem algumas premissas básicas na diretoria do Palmeiras que, assim, ninguém falou, mas a gente analisa, né? Por exemplo, existem alguns jogadores que são inegociáveis, como Gustavo Gomes, né? Não preciso nem falar o porquê, né? Gustavo Gomes, o próprio Carlos Miguel que chegou agora, tal. Então existem alguns jogadores ali do time profissional que são o que a gente chama de pilar de sustentação. Esses caras não saem do Palmeiras agora. E o Vitor Roque, em princípio, também vai ficar, assim como o Flaco Lopes, essa é a expectativa, tá bom? Entretanto, dentro das nossas crias da academia tem dois jogadores que podem sair do Palmeiras em breve, tá? Eduardo Conceição e Eric Belé. O Palmeiras espera faturar com cada um deles 240 milhões de reais. Essa é a expectativa. O Parma, o Liverpool e o Paris Saint-Germain já deram uma acenada pro Palmeiras para tentar tirar o Belé por 120, velho. Eu tava dando risada disso, né? Porque é aquilo. Aí o Palmeiras vai, acha o menino numa peneira ou sei lá, no Amapá, jogando tal, traz o garoto pra cá, dá suporte pro menino, dá escola, dá suporte pra família, treina o garoto que tem potencial, eleva esse menino de nível. Aí o moleque começa a ser convocado pra seleção brasileira, aí vem pro profissional, desponta no profissional, o Palmeiras vende, faz uma grana pra depois a galera, pô, jornalista vir falar que o Palmeiras só ganha favorecido pela arbitragem. Peraí, gente. Não faz sentido nenhum isso. Não sei se vocês concordam com o que eu tô falando aqui, mas é que essas notícias me pegaram. Eu tava incomodado com isso. Acho que esse é o ponto. Se o Flamengo faz 1-0, nossa, pra Rede Globo, pra maior parte ali da imprensa, não vou falar Rede Globo em especial, mas pra boa parte dos jornalistas, né? Time do ano, é o Real Madrid e não sei o que. E aí, quando o Palmeiras faz um jogo difícil lá na Bahia, na Arena Fonte Nova, contra um bom time, que é o time do Bahia, tá? E ganha de 2-1, não vale de nada. Sei lá, não faz muito sentido. Bom, além de tudo isso que a gente já conversou, existe uma ala, né, de reportagens que a gente considera válida, né? E essa ala de reportagens válidas, que são as matérias, né, pelas quais a gente faz a nossa curadoria, separa lance para conversar e etc, né? Eu vi em pelo menos três dessas fontes informação de que o Palmeiras especula o goleiro Cambeses do Racing, tá? Beleza, eu fiquei pensando cá com os meus botões. Marcelo Lomba tá praticamente aposentando, né? O Aranha é muito novo e não tem condição de assumir a baliza do Palmeiras. E a gente tem o Carlos Miguel. E aí eu parei pra analisar e eu falei assim, poxa, faria sentido pro Palmeiras de fato especular e contratar esse jogador? E a resposta que eu mesmo cheguei foi de que não, tá? Então desconfie. Se você vê em algum vídeo do YouTube aí, anúncio de que o Palmeiras já fechou com o cara, que não sei o que, é estranho, tá? Porque o Cambeses, ele é um goleiro de nível internacional. Ele é um futuro sucessor ali para a meta da seleção argentina, tá? Eu não acho que o Palmeiras traria dois jogadores de nível pro gol. Não faz sentido, tá? É mais fácil o Palmeiras investir um valor menor e trazer um goleirinho aí, um bom goleiro, né? Um goleiro de nível, mas assim, de nível médio para ficar no banco, do que fechar com o Cambeses e começar aquela briga interna, aquele racha no elenco para ver quem vai jogar. Bem, olhem de tabela, né? O Palmeiras negociou o Everton, que era pra justamente nem ter essa dor de cabeça, pra que a galera não ficasse brigando ali, não houvesse um racha no elenco e tal. A gente sabe que o Carlos Miguel é o tipo do goleiro que quer jogar, ele fechou com o Palmeiras porque o Palmeiras prometeu que ele jogaria, então não faz muito sentido, tá bom? Agora nós vamos pro SofaScore para analisar a partida entre Palmeiras e Bahia, mas antes, gente, eu quero lembrar uma coisa aqui pra vocês. Como a gente já tinha falado, né? Um jogo muito difícil contra um Bahia com bons jogadores, tá? Jean Lucas,
o Luciano Juba, o Eric Puga, baita jogador, Caio Alexandre, tá? O Everton Ribeiro. O Bahia é um time de alto nível, alto nível. Então, quando o Rogério Ceni vai dar entrevista, como ele deu, né? Depois do jogo do ano passado e nesse jogo também, e cutuca o Palmeiras, como ele falou, o Palmeiras só dá chutão, é uma vergonha o que a arbitragem fez, não sei o que, não sei. Eu acho que ele deveria tomar um pouquinho mais de cuidado, porque do outro lado tem profissionais. Ele não tá falando, quer dizer, ele está se mostrando, né? Parece, né? Supostamente, o que ele quer é mostrar uma superioridade. E eu não tô entendendo por que ele tem agido assim contra o Palmeiras. Ele nunca foi assim, tá? Como treinador. Ele nunca foi assim. Então, assim, do outro lado tem um time de profissionais. E se tem chutão, se é isso que ele quis dizer no ano passado, o único chutão que eu vi foi o do Arias no ângulo, né? É um ponto pra gente levar em consideração. Então, como a gente estava falando, vem comigo pro SofaScore, vamos analisar os números da partida, que é o que realmente importa. Então, o Palmeiras entrou escalado com um time mais ou menos próximo daquilo que a gente estava esperando, né? Força máxima, porque o foco tem que ser o Brasileirão. O objetivo é fazer com que essa equipe aqui, ela atue pelo menos ali 45 minutos completa contra o Júnior Barranquilla, né, na Colômbia, e há uma expectativa relevante de que o Palmeiras talvez consiga contar com o Paulinho e Vitor Roque. Estamos acompanhando. Se tiver novidade eu vou trazer para vocês, tá? Analisando aqui de maneira objetiva esse time do Palmeiras, quais foram os pontos positivos que eu vi antes da gente analisar os números, né? Giai jogou muita bola de novo, tá? E aí, assim, pra mim, titular absoluto enquanto estiver jogando assim, jogou muita bola. Gostei muito do Andréas Pereira, tá? E do Marlon Freitas também. Achei o Marlon Freitas, ele ficou um pouquinho escondido ali, mas taticamente cumpriu um papel, cara, de carregador de piano fantástico, tá? Andréas Pereira é uma qualidade, cara. A forma como ele joga, de verdade, joga de terno, tá? Baita jogador. John Arias, um golaço, mas o John Arias tá prendendo muito a bola. Ele tá me lembrando muito o Dudu no começo. Quando o Dudu segurava muito a bola, lembra que a torcida pegava no pé e tal? Eu acho que o Aras tá prendendo demais, tá? Mas isso é uma crítica construtiva, né? E assim, crítica. É uma opinião, né? Quem sou eu pra criticar o John Arias, né? Mas assim, joga demais, cara. Joga demais. Um golaço. A bola foi na caixa. Não tenho o que falar, tá? Flaco Lopes, pra mim, também genial. Melhor atacante em atuação no Brasil. Maurício, muito importante na recomposição, né? Então acabei gostando. Quando a gente analisa aqui, o John Arias, por exemplo, ele teve uma média de 66% de acerto nos passes, né? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é outro dado. Ele ganhou 4 dos 10 duelos que teve em campo. Isso para um atacante é um número de elite, tá? Porque quando o atacante vai ter esse duelo, esse confronto do mano a mano, é no último terço do campo, perto do gol, né? Perto da área. O volante vai dar o bote, o zagueiro, o lateral. E quando o cara passa, tá perto do gol. Então, assim, para um atacante ganhar tantos duelos assim, velho, pode ter certeza do que eu tô falando. Ele fez a diferença. Ó. Só para você ter uma noção, o Everton Ribeiro, como joga também, né, do Bahia, cara, ele ganhou 7 dos 12 duelos. Então, assim, são esses números que balizam a construção do nosso pensamento. Não é só uma opinião largada, né? É com base sempre no número. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Palmeiras manteve 59% da posse de bola. Ou desculpem, o Bahia manteve, né? 59% da posse de bola. Então, assim, o Palmeiras jogou realmente ali, depois que fez o gol, de maneira um pouco mais retrancada, né? Criou uma grande chance, teve 5 escanteios, né? E fez 12 desarmes. No quesito finalização, finalizou 18 vezes. Ok, né? Desculpem, finalizou 8 vezes. Ok, 8 finalizações para 2 gols, não foi ruim não. Tá? E quando a gente analisa o ataque, olha o número de ações com bola na área adversária. O Palmeiras atacou menos que o Bahia, portanto foi mais efetivo. Gostei da atuação do Palmeiras, tá? O Palmeiras segue agora na primeira posição do campeonato, agora mais isolado à frente da competição com 25 pontos, enquanto São Paulo na segunda posição com 20 pontos está nos segurando ali, né? Tá na caça do Palmeiras. O Bahia é o quinto colocado com um jogo a menos. Então, Bahia e Flamengo podem chegar a 20 pontos. Palmeiras ainda tem 5 pontos de vantagem, tá? E aí é aquilo que a gente estava falando aqui, né? Faz bastante tempo já no canal, né? O time que chegar para a Copa do Mundo mais inteiro
vai levar vantagem, tá? Vai levar vantagem, porque o Palmeiras vai colocar muitos jogadores na Copa. Esses jogadores vão ficar cansados, eles vão voltar cansados. O Palmeiras vai demorar pra embalar. Se o Verdão fizer ah, pelo menos pontuar ali, abrir uma vantagem de 6, 9 pontos do segundo colocado, pode ouvir o que eu tô falando. O Palmeiras leva esse brasileiro. E é por isso que eu falo, o foco agora tem que ser no Brasileirão. A Libertadores é interessantíssimo você ficar em primeiro no grupo, né? Porque você decide depois em casa. Mas, cara, a nossa chave da Libertadores, ela não é sabe, tão complicada assim. Dá pro Palmeiras mesclar. O foco tem que ser no brasileiro. Ano passado escapou a Libertadores e o brasileiro, porque o Palmeiras perdeu pontos importantíssimos em partidas que não dava pra perder. Vitória, Mirassol, não dava pra perder. Se é o time de hoje mais cascudo, mais lúcido, né? Mais experiente, eu tenho certeza absoluta que jogaria pra ganhar. E aliás, esse é um ponto interessante pra gente tocar, né? O Palmeiras tá jogando pra ganhar. O Palmeiras não tá jogando pra dar espetáculo. As boas jogadas, as triangulações estão acontecendo também, mas o Palmeiras tá jogando pra ganhar. Então tá fazendo 1-0 e tá retrancando e sabendo sofrer. Isso é o ponto diferencial que aquele time de 2021 tinha, tá? Com o Zé Rafael, com o Danilo. E tinha isso, tinha aquela casca, sabe? Era difícil você bater no Palmeiras, porque o Palmeiras tomava o gol e sabia sofrer. Atacava, 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 fazia um gol nos acréscimos. Era sempre assim, né? E contra o Bahia não foi diferente. Jogo difícil que mostra que o Palmeiras tá mais cascudo, ganhando de times do G6, coisa que no ano passado não aconteceu, tá? Gosto da forma como o Abel Ferreira tá conduzindo esse time, só acho que o Palmeiras precisa ver urgentemente um atacante reserva, tá? É necessário, não é uma questão de achismo, tá? É uma questão de necessidade. O Palmeiras, quando perde o Vitor Roque, tem que colocar o Flaco Lopes de 9. E aí o Flaco perde aquela característica que ele tem de melhor, que é a condução de bola, que é jogar de cabeça erguida, né? Ele se coloca ali numa função única e exclusivamente de pivô. Isso pra mim é queimar um cartucho num jogador muito técnico, né? Bom, essa é a minha humilde opinião, tá bom? Então, gente, aproveitar os minutos finais aí pra agradecer vocês, tá? Obrigado pelo carinho de sempre. A live de ontem foi maravilhosa, tá? Me senti muito bem. Poxa, e eu vou arrumar um espacinho durante a semana pra gente fazer mais lives. Eu me divirto muito com vocês na live, de verdade. Vocês sabem que é sincero, não é da boca pra fora, não. E é muito bacana poder estar perto e conversar com vocês. Então a gente vai dar um jeito de amarrar as lives um pouco mais rotineiramente aí. Tá bom? E outro ponto que eu queria só pra finalizar aqui o vídeo de hoje, então, é dizer pra vocês, o canal tá batendo uma meta de estar 20% acima das visualizações do mês passado, que foram incríveis, tá? E eu agradeço a vocês por isso, por todo o carinho de sempre e por tudo que vocês têm feito pelo canal Palmeiras 90 Mais. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!